A neblina branca se evaporou. Uma atmosfera azul celeste de um tom forte parecia flutuar ao redor, em vez de estar em cima, no céu, como na terra. Senti-me submerso em um azul quase fosforescente, que não dificultava a visibilidade. Das janelas vi pradarias banhadas por um alaranjado suave. Fomos descendo pouco a pouco. Parecia uma maravilhosa paisagem de outono. Veja o sol, recomendou Amy. Um enorme círculo avermelhado se destacava no céu, tenuamente coberto pela atmosfera desse mundo. Formavam-se vários círculos ao redor daquele sol descomunal. Era umas 50 vezes maior do que o da Terra. 400 vezes maior, corrigiu Amy. Não parece que é tão grande, porque está muito longe. Que mundo é este? É o planeta Ophir. Seus habitantes são originários da Terra. O quê? Surpreendeu-me tremendamente essa afirmação. Existem tantas coisas que são desconhecidas no seu planeta, Pedrinho. Houve uma vez na Terra, há milhões de anos, uma civilização semelhante à sua. O nível científico daquela humanidade tinha ultrapassado muito o seu nível de amor. E como, além disso, eles estavam divididos, ocorreu o que era de se esperar. Se autodestruíram completamente. Unicamente sobreviveram alguns indivíduos que foram advertidos do que ia suceder e fugiram para outros continentes, mas foram muito afetados pelas consequências daquela guerra. Tiveram que recomeçar quase do princípio. Você é o resultado de tudo isso. Você é descendente dos que sobreviveram. É incrível! Eu pensava que tudo tinha começado como dizem os livros de história, do zero, das cavernas, dos trogloditas e as pessoas de Ophir. Como chegaram até este planeta? Nós as trouxemos. Salvamos todos aqueles que tinham 70 medidas ou mais, as boas sementes. Foram resgatadas um pouco antes que se produzisse o desastre. Salvaram-se muito poucos. A medida evolutiva daquele tempo era de 400 medidas, 100 menos que hoje em dia. A Terra evoluiu. E se acontecesse um desastre na Terra, vocês resgatariam alguns? Todos aqueles que superem as 70 medidas. Desta vez, há muito mais pessoas com esse nível. E eu, Amy, tenho 70 medidas? Ele deu risada da minha preocupação. Estava esperando a pergunta, mas já lhe disse que não posso responder isso. Como se pode saber quem tem 70 medidas ou mais? É muito fácil. Todos aqueles que trabalham desinteressadamente pelo bem do próximo têm acima de 70 medidas. Você disse que todos procuram fazer o bem. Quando digo o próximo, não quero dizer somente a própria família, o clube, o próprio grupo. E quando digo bem, estou me referindo a tudo o que não vai contra a lei fundamental do universo. Outra vez essa famosa lei. Você pode me explicar agora qual é essa lei? Ainda não. Paciência. E por que tão importante? Porque quem não conhece essa lei não pode saber a diferença entre o bem e o mal. Muitos matam acreditando que estão fazendo o bem, ignoram a lei. Outros torturam, colocam bombas, criam armas, destroem a natureza, pensando que fazem um bem. O resultado é que todos eles estão fazendo um grande mal, mas não sabem, porque desconhecem a lei fundamental do universo. Por isso, deverão pagar por suas violações à lei. Nossa, não teria imaginado nunca que fosse tão importante. Claro que é importante. É suficiente que as pessoas do seu planeta conheçam e pratiquem a lei, para que seu mundo se transforme em um verdadeiro paraíso. Quando você vai me dizer qual é? Por enquanto, contemple o mundo de Ophir. Tem muito para ensiná-lo por aqui,
Todos praticam essa lei. Sentei-me numa poltrona perto dele para observar pela tela aquele maravilhoso planeta. Estava impaciente por ver os seus habitantes. Íamos lentamente a uns 300 metros de altura. Observei muitos objetos voadores semelhantes ao nosso. Quando se aproximaram, comprovei que tinham formas e tamanhos muito diferentes. Não vi grandes montanhas naquele planeta. Também não vi zonas desérticas. Tudo estava forrado de vegetação, em vários tons, com diferentes matizes de verde, marrom, alaranjado, em diferentes graus. Havia muitas colinas, lagos, rios e lagos de águas de um azul celeste muito luminoso. Aquela natureza tinha algo de paradisíaco. Comecei a distinguir edificações que formavam círculos ao redor de uma construção principal. Havia muitas pirâmides, algumas com escadas, outras lisas, com bases triangulares ou quadradas, mas o que mais havia era uma espécie de casas semicirculares, de diversas cores, claras, com predominância do branco. Depois apareceram os habitantes daquele mundo. De cima eu os via transitar os caminhos, nadar nos rios e lagos. Tinham aparência humana, pelo menos vistos à distância. Todos vestiam túnicas brancas. Somente certos detalhes eram de outras cores, as franjas das bainhas ou os cintos. Não se via nenhuma cidade. Não existem cidades em Ofir, nem em nenhum outro planeta civilizado. As cidades são formas pré-históricas de convivência, disse Ame. Por quê? Porque elas têm muitos defeitos. Um deles é que muitas pessoas em um mesmo ponto produzem um desequilíbrio que afeta tanto a elas como ao planeta. Ao planeta? Os planetas são seres vivos, com maior ou menor evolução. Somente vida produz vida. Tudo é interdependente e tudo está interrelacionado. O que ocorre à Terra afeta as pessoas que habitam e vice-versa, porque muitas pessoas em um mesmo ponto produzem um desequilíbrio, porque não são felizes, e isso a Terra percebe. As pessoas precisam de espaço, árvores, flores, ar livre. As pessoas mais evoluídas também? Perguntei confuso, porque Ame estava insinuando que as sociedades futuras viveriam em ambientes parecidos a granjas, e eu pensava que ia ser exatamente o contrário: cidades artificiais em órbita, enormes edifícios, cidades, metrópoles subterrâneas, plástico por todos os lados, igual aos filmes. Sobretudo, pessoas mais evoluídas, respondeu. Pensava que era o contrário. Se na Terra não pensassem tudo ao contrário, não estariam a ponto de se destruir novamente. E estas pessoas de Ofir não querem voltar à Terra? Não. E por quê? Ao deixar o ninho, os adultos não voltam ao berço. É pequeno para eles. Quando nos aproximamos, a umas construções de pouca altura e de estilo muito moderno, começamos a descer. Isso é o que mais se parece a uma cidade em um planeta civilizado. É um centro de organização, distribuição, apresentação de atos culturais. As pessoas só vêm, ocasionalmente, em busca do que necessitam, ou também para presenciar alguma manifestação artística, espiritual ou científica, mas ninguém mora aqui. Parou a nave a uns 5 metros de altura e disse com entusiasmo: agora você vai conhecer os seus antepassados de milhões de anos atrás. Vamos sair da nave? Nem sonhando! Os seus vírus poderiam matar todas as pessoas deste mundo. E por que não o afetam? Porque estou vacinado. Mas antes de voltar ao meu planeta, devo me submeter a um tratamento purificador.
Muitas pessoas transitavam por ali. Quando uma delas passou por perto das janelas de nossa nave, percebi algo terrível. Eram gigantes. Ame, estes não são terrícolas, são monstros. Por quê? Brincou. Só porque medem uns 3 metros de altura? 3 metros? Um pouco mais, um pouco menos, mas eles não se sentem especialmente altos. Mas você diz que eles vieram da Terra, e lá as pessoas medem um pouco mais da metade. Disse-lhe que os sobreviventes da Terra foram afetados pelas radiações e desequilíbrios do planeta, e isto modificou seu crescimento. Mas ao ritmo que vão, em algumas centenas de anos, poderão atingir sua estatura natural. Ninguém prestava muita atenção em nós. Eram pessoas de pele morena, magras, pelvis estreita e ombros levantados, retos. Alguns usavam um cinturão parecido ao de Anne. Todos eram muito tranquilos, relaxados e amáveis. Seus olhos grandes e luminosos denotavam profunda espiritualidade. Eram puxados para os lados, amendoados, não como os dos asiáticos, mas como os das pessoas que aparecem nas pinturas egípcias. São os antepassados dos egípcios, maias, incas, gregos e celtas, entre outros, explicou Miami. Essas culturas foram restos da civilização Atlante, e estes são descendentes diretos deles. Ah, Atlântida, o continente que afundou? Exclamei. Pensei que isso fosse uma fábula. Quase todas as fábulas de seu mundo são mais reais do que essa sombria realidade na qual vocês vivem. Em geral, as pessoas não andavam sozinhas, mas em grupos. Tocavam-se muito uns aos outros ao conversar. Andavam de braços dados ou apoiados no ombro do companheiro, alguns de mãos dadas. Quando se encontravam ou se despediam, faziam-no com grandes expressões de carinho. Eram muito alegres e despreocupados. Eu lhe disse, são despreocupados, são despreocupados. Não se preocupam, se ocupam. Bom você aprendesse a fazer a mesma coisa. Por que estão tão contentes? Perguntei isso porque na Terra as pessoas andam muito sérias pelas ruas. Aqui todos pareciam estar numa festa, porque estão vivos. Você acha pouco? E eles não têm problemas? Eles têm desafios, não problemas. Aqui está tudo bem. Meu tio diz que a vida só tem sentido quando existem problemas para solucionar e que uma pessoa sem problemas se daria um tiro. Seu tio se refere a problemas para seu intelecto. O que acontece é que ele tem atividade em só um dos 2 cérebros que mencionei. Seu tio é simplesmente atividade intelectual caminhante. O intelecto é um computador que não pode deixar de funcionar, a menos que a pessoa já tenha desenvolvido o outro cérebro, o emocional. Quando o intelecto não encontra nenhum problema para resolver, nenhum quebra-cabeças, pode chegar a enlouquecer e pensar em dar-se um tiro. Senti que ele se referiria a mim, porque eu também estou sempre pensando sem parar. E existe alguma outra coisa além de pensar? Perceber, desfrutar o que se vê, escutar os sons, tocar, respirar conscientemente, cheirar, saborear, sentir, aproveitar o momento presente. Você é feliz neste momento? Não sei. Se você deixasse de pensar por um momento, seria muito feliz. Imagine, você está numa nave espacial, em um mundo situado a anos-luz de distância da Terra. Está contemplando um planeta civilizado, habitado pelos antigos Atlantes.
Em lugar de perguntar bobagem, olhe ao redor. Aproveite o momento. Senti que Ame tinha razão, mas ainda tinha uma dúvida e a expressei. Então o pensamento não serve? Típica conclusão terrícola, riu Ame. Se não é o melhor, então tem que ser o pior. Se não é branco, deve ser obrigatoriamente negro. Se não é perfeito, é demoníaco. Se não é Deus, é o diabo. Extremismo mental. Acomodou-se na poltrona. Claro que o pensamento serve. Sem ele, você seria um vegetal. Mas o pensamento não é a máxima possibilidade humana. Qual é então? Desfrutar? Para desfrutar, você precisa perceber que está desfrutando. E perceber não é pensar? Não. A percepção é consciência. E consciência é mais que o pensamento. Então a consciência é o máximo, concluí. Um pouco cansado já dessa confusão na qual eu tinha me metido por causa das minhas perguntas. Também não, disse Ame, com um sorriso misterioso. Vou lhe dar um exemplo. Você já percebeu que escutou uma música estranha há pouco tempo? A primeira que selecionei? Sim, mas eu não gostei. Você percebeu que escutava uma música? Isso foi consciência, mas não a desfrutou. Realmente não. Então, para desfrutar, não é suficiente a consciência. Você tem razão. O que falta então? O principal. A segunda música, de fato, a desfrutou, não foi? Sim, porque eu gostei. Gostar é uma forma de amar. Sem amor não existe o desfrutar. Sem consciência também não. O pensamento ficou em um discreto terceiro lugar como possibilidade humana. O amor ocupa o primeiro lugar. Nós procuramos amar tudo, viver em amor. Assim desfrutamos mais. Você não gostou da lua? Eu sim. Posso desfrutar mais e sou mais feliz do que você. Então o amor é a máxima possibilidade humana? Agora sim, Pedrinho, perfeito. E isso sabe-se na Terra? Você sabia? Ensinaram no colégio? Não. Lá estão apenas no terceiro grau, no pensamento. Por isso, os que pensam muito são chamados sábios. E como é possível que algo tão simples não seja percebido? Porque só utilizam um dos dois cérebros, mas o pensamento não pode experimentar amor. Os sentimentos não são pensamentos. Alguns chegam a pensar que os sentimentos são algo primitivo e que devem ser substituídos pelo pensamento. Então, elaboram teorias que justificam a guerra, o terror, a desonestidade e a destruição da natureza. Agora sua humanidade está em perigo de extinção devido a esses pensamentos tão inteligentes e a essas teorias tão brilhantes. Você tinha razão quando dizia que na Terra pensamos as coisas ao contrário. Então observe um pouco o mundo de Ofir. Aqui as coisas não são ao contrário. A falta de sono, todas as emoções do dia e os novos ensinamentos de Ame deixaram-me esgotado. Detrás dos vidros podia ver pessoas gigantes, edifícios estilizados, crianças de 2 metros de altura, veículos voadores e terrestres, mas meu interesse estava se derretendo devido ao cansaço. Você sabe quantos anos tem esse senhor? Ame se referia a um homem que conversava perto da nave. Aparentava uns 60 anos. Tinha os cabelos brancos, mas não parecia um ancião. Uns 60 anos? Ele tem aproximadamente uns 500 anos de idade. Senti um enjoo, um cansaço. Minha cabeça estava por explodir. Sabe, Ame, estou cansado. Quero descansar, dormir, voltar para casa.
Já não quero saber mais nada. Estou com náuseas. Não quero ver nenhuma outra coisa. Indigestão informativa, brincou Amy. Venha, Pedrinho, deite-se aqui. Levou-me até uma das poltronas laterais, reclinou-a até transformá-la em um divã, bem gostoso. Acomodei-me sobre ele, era confortável. Amy colocou alguma coisa na base de minha cabeça e o sono me venceu instantaneamente. Relaxei e dormi profundamente várias horas. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!